Você não achou que... Deixa. Beijo, Isabelle Benito. Vai passar, tá? Vai passar, tá? Gaviões mandou um beijo. Ô, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, você de casa. Segunda-feira, ótima semana pra todo mundo. Aí, vamos começar com o pé de... Tem um monte de coisa, tem uma... Nossa, eu ganhei um presente do Botafogo, vou mostrar pra você, Pedrosa. Quero ver. Olha aí, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, o Vene tá feliz, hein? O Flamengo venceu Vitória com gol lá no finalzinho de Bruno Henrique. Rodou. O Flamengo já começou a partida assustando em chute de Gerson. Wesley cruzou e Cebolinha mandou de cabeça pra fora. Juninho recebeu na frente e ficou na cara do gol, mas desperdiçou. O atacante ainda tentou o golaço, mas mandou a bola no travessão. Gol mesmo só no segundo tempo. Arrascaeta ganhou da marcação, fez fila e chutou de bico no cantinho. Belo gol do camisa 10 rubro-negro para abrir o placar. Só que o Wellington Rato deixou tudo igual com um chute de longe, que ainda bateu em Gerson para enganar o goleiro Rossi. O time baiano teve a chance da virada, mas Fabri chutou fraco. E já no finalzinho, Luiz Araújo acertou um belo cruzamento para Bruno Henrique marcar o gol da vitória. 2-1 para o Flamengo, que venceu a primeira nesse Brasileirão. Hashtag SBT Esporte Rio, assim você fala com a gente. Põe na tela aí nossa hashtag. Vai lá no Twitter, conversa com a gente e segue a gente também, @SBT Rio. Vene Casagrande, tá feliz com o seu Flamengo? O que você gostou? O que você não gostou na partida de ontem? Foi um jogo duríssimo, né? Não foi um jogo fácil, né? Olha, depende. O primeiro tempo foi extremamente fácil para o Flamengo, só que o Flamengo fez parecer difícil. Porque, novamente, naquele mesmo roteiro que a gente vem mencionando aqui, desde, inclusive, da temporada passada. Isso não é novidade. Desde a ausência do Pedro, na verdade, a quantidade de gols perdidos pelo Flamengo. Só que isso tem sido pior nessa temporada, porque o Flamengo tem criado mais oportunidades, mas não consegue botar a bola na rede. E eu falo, no Campeonato Carioca pode até não fazer muita falta, mas no Campeonato Brasileiro, em determinado momento, vai fazer falta. Contra o Internacional, eu acho que fez muita falta, tanto é que o Flamengo conseguiu ficar apenas no empate. Ontem poderia ter feito falta, só que aí tem a estrela do Bruno Henrique. O Flamengo fez um bom jogo. Repito, no primeiro tempo o Flamengo massacrou o Vitória. Não é nenhum exagero dizer que antes dos 15 minutos iniciais o Flamengo poderia estar vencendo ali por 2-0. Foi um bom jogo. As características do Flamengo com o técnico Felipe Luiz, transição rápida, saída de bola perfeita, sobretudo com o Léo Ortiz, Flamengo criando boas oportunidades, Arrascaeta voltando a jogar bem fisicamente, o Juninho tendo oportunidades, mas não conseguindo botar a bola na rede. O Flamengo fez um bom jogo, só que tornou a partida difícil por conta disso. Quantidade de gols perdidos novamente, mesmo roteiro de sempre. E o gol do Vitória, se a gente for olhar o lado positivo, não foi um gol que o Flamengo deu mole, que o Vitória trabalhou a jogada e conseguiu furar o setor defensivo do Flamengo. Muito pelo contrário, foi uma bola de sorte ali. Uma bola finalizada de longe pelo Wellington Rato, a bola acabou desviando em Gerson, enganou o goleiro Rossi e a bola entrou. Só que, novamente, tem a estrela do Bruno Henrique. Nos minutos finais, o Bruno Henrique conseguiu fazer esse gol extremamente importante para o Flamengo. Venceu o Vitória lá, pode parecer fácil, mas não é. Não é. Tanto é que o Vitória, em determinado momento, poderia ter conseguido fazer o segundo gol ali, quando já estava 1-1, o Rossi fez uma boa defesa. Só que eu gostei da partida do Flamengo. O Flamengo foi muito bem dentro de campo. Repito, os jogadores fazendo tudo que o Felipe Luiz pede para fazer. Só que falta um homem-gol. Esse homem-gol está muito próximo de retornar, que é o Pedro. E o Flamengo continua colecionando gols perdidos. Em determinado momento, isso pode fazer muita falta, Fernandinho. Ô, Lucas Pedrosa, é um detalhe que o Vene traz sempre aqui, e eu acho que todo mundo já percebeu. Realmente, com a ausência do Pedro, que já tem tempo, né? Mas com esse futebol tão intenso que o Flamengo desempenha com o Felipe Luiz, é tudo muito impecável ali, defensivamente, coletivamente, intensamente. O Flamengo funciona de uma forma, assim, espetacular. Mas realmente fica faltando esse detalhe do gol, né? Porque se fosse uma partida de muitos gols, seria um grande espetáculo. Mas fica faltando aquela questão da bola balançar a rede, Pedrosa. Boa tarde, Fernanda, Vene, galera de casa, boa tarde a todos. Eu acho também que o Flamengo jogou bem, principalmente no primeiro tempo. Fez um jogo bem superior ao Vitória, que tinha um coletivo, para mim,
muito bagunçado, coisa que eu não esperava do Vitória com o Carpini, que tem passado seu pior momento aí, digamos assim, à frente do Vitória. Que é um bom treinador, né? Pedrosa? É um bom treinador, mas a equipe dele ontem mostrou muita facilidade para ser penetrada pelo Flamengo. O Flamengo também conseguiu criar boas oportunidades. E aí o que fez a grande diferença, além do craque que é o Arrascaeta, foi o banco do Flamengo. Porque quando entra o Bruno Henrique, quando entra o Plata, quando entram outros jogadores também que são muito importantes, como o Luiz Araújo, eu já brinquei aqui até que o Luiz Araújo é jogador de segundo tempo, né? Porque quando ele começa, ele não começa tão bem. Mas no segundo tempo, quando ele entra, e ontem ele entrou e participou do gol do Bruno Henrique, então acho que o Flamengo fez uma boa partida novamente, vencer lá é muito difícil, recuperou os pontos que foram deixados em casa, porque empatou com o Internacional na ida, e aí essa é a grande questão. Quando você pega um time como o Internacional e você perde tantos gols, você é punido. Porque o Internacional, além de conseguir o empate, porque já tinha feito 1-0, mas foi um empate em que o Internacional também conseguiu se defender. Já no segundo jogo, eu acho que o Flamengo conseguiu também aproveitar a fragilidade do Vitória, que é uma equipe muito pior do que a do Internacional, e fez o segundo gol com o Bruno Henrique, somando os 3 pontos. Uma equipe que pensa em ser campeã brasileira não pode pensar em perder pontos lá no Barradão contra o Vitória, com todo o respeito ao Vitória. E o Flamengo fez o seu dever de casa, na minha visão, na verdade, seu dever fora de casa, e por isso a equipe conseguiu somar mais 3 pontos, chegando a 4. Um jogo bom do Flamengo, que falta essa letalidade, mas não dá pra ficar dependendo só do Pedro, porque assim, como que vai voltar o Pedro? Ninguém sabe. O Pedro vem de uma lesão de LCA. O Flamengo tem que ser mais efetivo mesmo sem o Pedro. E talvez o Bruno Henrique seja um cara que possa ser o grande substituto do camisa 9, na minha visão. E tem sido até aqui na temporada, Exato. né? Ó, a gente vai ver o que o Felipe Luiz disse após essa partida. Eu viria essa vitória de hoje como heróica por parte dos meus jogadores. Foi uma viagem, quem viajou lá para a Venezuela sabe, e alguns torcedores, muitos torcedores viajaram junto com a gente, também sabem o difícil que foi essa viagem, mas é uma vitória heróica onde eu dou muito valor, né? E como eu falo, não é fácil ganhar aqui, esse time aqui está muito, muito bem treinado e temos que valorizar o grande esforço que os jogadores fizeram. Heróica, ele usou essa palavra. Você concorda, Vene Casagrande? Você achou que foi heróica essa vitória lá no Barradão? Eu acho que diante do contexto, pelo que o Felipe Luiz explicou nessa entrevista coletiva, podemos sim considerar heróica. E quem sou eu para discordar do técnico Felipe Luiz, que ele vivenciou de perto ali tudo que o Flamengo passou diante dessas dificuldades para jogar contra o Deportivo Táchira. Depois viajou, o Flamengo só fez um treino, né? Isso precisa ser dito, que foi na atividade sábado. Sexta-feira inteira o Flamengo passou viajando, retornando ao Brasil depois de uma viagem difícil para a Venezuela. Então, se o Felipe Luiz está caracterizando como uma vitória heróica, quem sou eu para discordar? Óbvio que ali no jogo, muita gente esperava que fosse ser mais fácil, eu repito. O Flamengo teve muitas oportunidades, mas acabou desperdiçando essas oportunidades e teve que utilizar do talento do Bruno Henrique no finalzinho. Essas dificuldades de fazer gol, inclusive, dificulta a vida do próprio Felipe Luiz. Porque eu tenho certeza que se o Flamengo tivesse feito um placar já no primeiro tempo, ele já poderia ter pensado em algumas substituições, já pensando no próximo duelo, ou seja, preservando alguns jogadores. E a gente pôde ver também que quando o Gerson está em campo, facilita muito a vida dos demais atletas, do Arrascaeta, porque o Flamengo, nos últimos jogos, não teve o Arrascaeta, não teve o Gerson, os dois principais jogadores do meio de campo. Quando o Arrascaeta não consegue fazer a função dele, o Gerson consegue fazer a função dele. Então, esses dois jogadores são peças cruciais e a gente tem que falar do gol do Arrascaeta, né? Um gol de... É o próximo assunto. É agora, Vene. Vamos falar agora. agora. Olha só, com esse gol que o Arrascaeta fez, que o Vene acabou de falar, ele se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo, com 76 gols. Ele ultrapassou o paraguaio Benítez e está atrás apenas do argentino Doval, que marcou 94 gols pelo rubro-negro. E não é difícil ele pegar essa marca, não. O Lucas Pedrosa e Vene Casagrande, quero os dois comentando aí, põe no meu telão. A gente estava falando o quê? Foi na sexta-feira, Vene, sobre o custo-benefício, né, do Arrascaeta, a questão de quanto ele vale. E a gente já percebeu que para a temporada, fisicamente, ele não vai entregar 100%, porque você comentou outro dia, né, Pedrosa? Há 2 anos que a gente não vê o Arrascaeta de uma forma regular, fisicamente e clinicamente também. Mas isso aí, eu acho que vale qualquer salário, hein, Pedrosa? Vale qualquer salário hoje. A questão Olha só, isso que a gente sempre comenta aqui é sobre a questão da renovação. Vai dar mais 3 anos para um jogador que há 2 anos não consegue fisicamente performar? Essa que é a questão para você não onerar o seu clube e onerar a folha salarial. Mas
é indiscutível como o Arrascaeta é qualificado, é indiscutível como ele é um gênio no futebol brasileiro. E esse lance aí, ele não mostra só a genialidade, mas também mostra muita raça, porque ele que recupera a bola. Verdade. E a genialidade vem do biquinho que tantas vezes Romário e Ronaldo fizeram. E ele consegue dar o bico por baixo das pernas do zagueiro do Vitória. Um golaço que só os craques podem fazer. Você acha que vale a pena, ô Vene Casagrande, essa questão da renovação? Eu acho que a renovação de contrato ela não tem que ser debatida agora. O Arrascaeta ele tem contrato longo ainda, se não me engano, até o fim de 2026 ou até o fim de 2027, não tem que ser discutido agora. E não é porque ele fez esse golaço que agora a gente tem que ser a favor da renovação. Não? É porque eu sou uma pessoa, vocês sabem, eu sou empolgada, né? Eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade financeira quando a gente pensa numa renovação de contrato de um jogador que custa alto. Óbvio que ele entrega. Você sabe o alto dele, Vene? É alto, assim. Ele custa alto, mas é um custo-benefício que vale a pena. Ele consegue entregar para o Flamengo aí, eu tenho certeza, muitas vitórias durante a temporada inteira. Só que a parte física dele deixa a desejar. Para mim, o que chama mais atenção não é nem um golaço, porque ele já fez um golaço assim de bico em outras oportunidades com a camisa do Flamengo, se eu não me engano, contra o Ceará por um campeonato brasileiro. O que me chama atenção é ele voltar a roubar uma bola, dar um carrinho e mostrar esse Arrascaeta que ele já foi em outros momentos. Me lembrou muito, por exemplo, 2019. Contra o Internacional pela Libertadores lá no Beira-Rio, que é ele que rouba a bola. E ele que inicia aquela jogada naquele gol tão importante do Gabigol, lá dentro do Beira-Rio pela Libertadores. Então, esse é o Arrascaeta que a gente gosta de ver. Agora, se ele vai conseguir manter esse ritmo, a gente não sabe. Eu torço para que sim. Porque, repito, quando o Arrascaeta está bem dentro de campo, dificilmente o Flamengo não consegue jogar bem. Sim. Ele é gênio. Ele mostra mais uma vez que ele é gênio. Agora, debater a renovação de contrato dele agora, na minha visão, no meu ponto de vista, é um pouco precoce. Cedo, né? É porque realmente falta muito, né? Se for até final do ano que vem, olha quanto tempo falta. E eu tava assistindo ao jogo, na hora que ele rouba a primeira, é o eita atrás de eita, né, ô Pedrosa? Eu falo, eita, aí eu já tô, eita, nossa, aí quando ele faz, agora. Cara, ele pensa muito na frente, assim. E se ele não dá de bico, ele ia achar alguém com certeza. Ele ia achar alguém. É muito diferente. Mas ele fez o mais genial, né? Porque certeza. Isso é coisa de gênio. Ele é gênio. Não é qualquer um que faz esquece, esse tipo de gol. Repara que tem 4 caras em torno dele. Quando ele começa a entrar na grande área, olha, ele vai entrar na grande área. 1, 2, 3, 4 e um quinto aqui na sobra. Era todo mundo em volta dele e era o famoso recurso, né? Falar em recurso, vocês acham que isso é um recurso no futebol? Ou é uma bobeira para provocar? Tô falando do pisão subir em cima da bola, Vene Casagrande. Isso aí é um recurso, né? Uma bola é um passe de letra, depende é um balãozinho. do jogador, pô. Pode estar para brincar. Se for solteiro, ele sobe na bola para poder ver o jogo. Você entendeu? foi bem nessa, Vene Casagrande. A enquete é o seguinte. Pedrosa? Não. Muita gente falou sobre o final de semana. A CBF, Pedrosa, proibiu. Agora não pode mais subir em cima da bola. O Soteldo fez isso contra o Vasco, deu maior confusão na época. O Memphis fez isso agora lá do jogador do Corinthians. Sabe quando o jogador vem correndo e pum, sobe em cima da bola e desce? Não pode mais. Não pode mais, a CBF proibiu. E eu quero saber você de casa, você concorda com essa proibição? Vai ser punido o jogador que subir na bola. Sim, para evitar confusão, não faz parte do futebol. A grande verdade é o seguinte, eu quero saber a opinião de vocês dois. A minha é a seguinte, eu acho que tem um monte de coisa para resolver do que para ficar preocupado de subir na bola. Eu, Fernanda, como profissional de educação física, acho que não é um recurso. Não é um recurso, né? Você não usa isso para passar mais rápido, para driblar um jogador. Não é um recurso. Realmente é uma coisa para você provocar. Mas é uma coisa, ô Vene, que faz parte do futebol. Eu acho que não tinha necessidade de proibir. Você acha que tinha? Vamos lá. Eu considero uma presepada o jogador que sobe na bola para poder fazer isso. Não considero um recurso. Agora, isso não quer dizer que eu esteja a favor da proibição. Perfeito. Porque eu acho que o jogador, quando ele faz isso, ele tenta tirar o adversário do sério. Sim. Ou seja, faz parte da estratégia. Tanto é que ontem eu estava até vendo o Felipe Melo falar sobre isso, hoje comentarista lá do Plim Plim, ele falando, eu não sou contra, mas também se o cara faz isso comigo na minha frente, eu jogo para fora. Ou seja, o Felipe Melo provavelmente seria expulso. Eu estou dando exemplo do Felipe Melo porque ele comentou isso. Então, a partir do momento que o atleta faz isso, sobe na bola e consegue tirar o adversário do sério,
na minha visão, faz parte do jogo. Eu faria isso? Não, porque eu considero uma presepada. E eu tô com você. Eu acho que a CBF tem vários outros assuntos para discutir, inclusive a arbitragem brasileira, porque essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro foi uma vergonha. O pênalti marcado lá pro Palmeiras foi uma vergonha. O que aconteceu no jogo do Internacional Cruzeiro, uma vergonha. São Paulo também, e a gente né, pôde ver uma baita reportagem da revista Piauí. Palmas para os colegas que fizeram essa matéria, porque foi jornalismo com J maiúsculo, mostrando vários assuntos dos bastidores da CBF e um deles, corte de gasto com arbitragem. Ou seja, para economizar na arbitragem, aumentar a mensalidade de salário de federação e a CBF discutindo o jogador que sobe na bola. Eu acho uma vergonha. Estou com você nessa, considero uma presepada, mas sou contra a proibição. Você é contra ou a favor, Pedrosa? Totalmente contra, até porque eu não diria nem usaria a palavra presepada, mas está limitando o atleta. O atleta pode fazer o que ele quiser dentro de campo, contanto que esteja dentro da regra. E se ele pisa na bola, se ele pedala, se ele passa o pé em cima da bola e não faz nada, se ele quiser ficar parado, ele faz o que ele quiser. Se isso vai ser prejudicial ou benéfico para o time dele, é uma escolha dele. É uma escolha dele dentro de campo. E é isso, cara. A CBF é uma instituição vergonhosa há muito tempo e a gente não pode nem reclamar. Aliás, nós podemos reclamar porque a gente não vota. Mas o seu clube votou, o clube do Vene votou, o meu clube votou para eleger o Edinaldo novamente presidente da CBF. As federações aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil inteiro, todos votaram no Edinaldo para que ele fosse reeleito. Então não tem o que reclamar da CBF, tem que todo mundo ficar aqui, ó, caladinho, porque ela faz o que ela quer, porque ela faz o que ela quer dentro do futebol brasileiro e ninguém vai contra. Muito pelo contrário, tá todo mundo recebendo aumento salarial, tá todo mundo muito bem confortável, todo mundo foi lá receber o Edinaldo quando ele foi novamente tomar a posse, 100%, ai, quase sofri um golpe, tava todo mundo lá aplaudindo, ai, agora alguém vai reclamar da CBF? Pode reclamar da CBF não, vocês são coniventes. Tem um bom exemplo sobre isso, só para finalizar esse assunto. Ontem, o vice-presidente do esporte foi reclamar da arbitragem. Ele reclamou da arbitragem elogiando o presidente Edinaldo. Como é que faz isso? Não sei. Eu tô Não, cansada. de verdade, Você tá de cansada, verdade. Tá cansada, Renata? Tá cansada, Renata? Lembra? Não Tá faz cansada? sentido isso, gente. Aí, bota na tela. Vocês não lembram desse diálogo, não, na pandemia? Não. Do Bonner com a Renata? Tá cansada, Renata? Tô cansada. E você Não também? lembro, não. Põe aqui. Aqui, bota nela. Pode botar na lavareda, gente.